Apocalipse capítulo 11, do verso 15 ao verso 19, nos diz assim a palavra do Senhor. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino de Deus se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Até aí. Uma das realidades que nós temos como certo é que esta era, este mundo como tal, vai chegar a um fim. Nós temos o testemunho da Escritura, que desde o Antigo Testamento apontava para o dia em que Deus traria juízo a essa terra, estabeleceria o novo céu e a nova terra, o seu reino universal e definitivo, absoluto, por meio de um varão, Jesus Cristo, a quem ele incumbiu. Ele colocou sobre os seus ombros o governo, diz a palavra, e ele colocou debaixo dos seus pés os principados e potestades, veio aqui a esse mundo, cumpriu o seu ministério, foi ao céu, e um dia ele haverá de vir para estabelecer de maneira definitiva o reino de Deus. Essa passagem que nós lemos nessa noite, nós temos feito a exposição aqui no livro de Apocalipse, e nós temos adotado aqui a metodologia de exposição de que esse livro é dividido em 7 sessões, e em cada uma dessas sessões João conta a história da igreja, ele reconta a história da igreja, e a sessão que nós estamos expondo atualmente, a terceira, ela começa no capítulo 8 e vai até o capítulo 11, final do capítulo 11. E há 2 semanas, nós começamos a exposição aqui do capítulo 11 e dividimos esse capítulo em 3 partes, do verso 1 e verso 2, do verso 3 ao verso 14 e do verso 15 ao verso 19. E nós adotamos aqui, nós aprendemos que os versos 10 e 11, João está falando sobre a situação da igreja. No verso 10, no capítulo 11, versos 1 e 2, João recebe uma ordem de medir o santuário, e nós aprendemos ali que Deus, ele com essa ordem, ele está fazendo uma separação no meio do seu povo, entre aqueles que lhe pertencem, os santos, e aqueles que não lhe pertencem. E nós vimos que ao longo de toda a era da igreja, ela é composta por pessoas assim, que pertencem ao Senhor, que são santas ao Senhor, e outras que não pertencem ao Senhor. Os versos 3 ao verso 14, nós vimos aí sobre o testemunho da igreja. A igreja foi chamada para proclamar o Evangelho, e essas 2 testemunhas aí representam, na verdade, essa igreja que recebeu essa incumbência de pregar o Evangelho a todas as tribos, línguas e nações. Mas essa igreja também é perseguida a tal ponto de ser tida como morta,
como diz aí no verso 8 do capítulo 11, ela é considerada como um cadáver estirado em praça pública. Isso aqui é um retrato da perseguição contra a igreja ao longo de todas as eras. E hoje nós vamos falar, fechando aqui essa terceira sessão, sobre o estabelecimento do reino definitivo de Cristo. Quando a gente chegar no capítulo 12, nós vamos observar que a história da igreja é recontada novamente. O nascimento de Jesus, a perseguição dele por Satanás, ele é levado ao deserto para ser tentado, para ser perseguido, e aí João recapitula, volta a contar a história novamente, só que acrescentando mais detalhes. Mas hoje nós vamos ficar aqui nessa parte, versos 15 a 19. Meus irmãos, aqui nesses versos, nós temos as cenas antecipadas dos últimos dias da presente era. O anjo toca a sétima trombeta, no verso 15, e ao tocar essa trombeta, dá-se início aos eventos que trarão o juízo final de Deus e o reino definitivo de Cristo sobre todas as coisas. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a exposição. Deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos expondo aqui a palavra de Deus, como a gente faz costumeiramente aqui, versículo a versículo. Dentro desses versos aqui, de 15 a 19, nós temos aqui dois cânticos de louvor. Um cântico de louvor é trazido a Deus aqui pelas vozes. Um outro cântico de louvor é trazido a Deus aqui pelos 24 anciãos que representam toda a igreja ao longo de toda a história. E por fim, nós vamos ver a igreja no céu, o estabelecimento do reino de Cristo e a situação também dos ímpios que serão atormentados com relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, como sinal aqui do juízo de Deus sobre eles. Vamos então à nossa exposição. O verso 15 diz aí o texto que o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, leiamos: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e Ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Meus irmãos, Deus sempre reinou. Deus, Ele é o supremo governante de toda a história e de toda a sua criação. Mas em alguns momentos, quando a gente olha para a história desse mundo, parece que Deus não está no controle, que esse mundo está desgovernado e que parece que Ele não tem as rédeas de ninguém, ou ninguém tem as rédeas do mundo. Em alguns momentos, quando a gente olha para a história, parece assim mesmo. Quando a gente dá uma olhada na história antiga, a gente percebe que reis, governantes, déspotas levantaram, oprimiram pessoas, destruíram nações, implantaram o mal. Na história recente, a gente vê pelo menos dois regimes totalitários: Rússia, China, Índia. E em alguns momentos que Alemanha com Hitler, em alguns momentos quando a gente olha para a história, parece que a história não tem um governo, um governante. Algumas vezes, na verdade, parece que Satanás é o governante do mundo. Parece que o mal vai prevalecer. Parece que o mal vai dominar as pessoas, todas as coisas. Mas é importante que a gente tenha em mente que esse reino, esse controle, nunca saiu das mãos do Senhor. Mas haverá um dia,
e o texto fala sobre isso, em que Deus manifestará o seu poder de forma real, plena, visível, e toda a oposição contra ele será destruída. É sobre isso que esse texto fala. Esse texto está falando do estabelecimento desse reino universal, definitivo de Deus, em que Ele vai colocar debaixo dos pés do seu Filho Jesus todos os seus inimigos, como diz a Escritura, e Ele colocará os seus inimigos, como diz no Salmo, por estrado dos seus pés. O reino de Cristo será estabelecido, o reino de Deus será firmado de maneira definitiva e vai abranger toda e qualquer pessoa. Nós aprendemos na exposição dos versos 11 a 13, deste mesmo capítulo 11, que eles descrevem o que vai acontecer imediatamente antes da vinda de Jesus. Vai haver um tempo de intensa perseguição contra a igreja. Então, os eventos que são descritos aqui no capítulo 11, e especialmente dos versos 3 ao verso 14, descreve um período de grande sofrimento, o que nós encontramos nos sermões escatológicos, que chamamos de a grande tribulação. Será um período de grande dor, de grande sofrimento sobre o mundo. E quando tudo parecer que está perdido, o anjo toca a sétima trombeta e Deus esmaga os seus inimigos, os inimigos da sua igreja, e traz o reino, o seu reino, o reino do seu Filho. Meus irmãos, aqui se cumprem as palavras do Salmo, capítulo 2, versículos 8 e 9, que nos dizem assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. E também as palavras do capítulo 7, versículo 14, do profeta Daniel, que nos diz assim: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais destruído. É esse reino que Deus está trazendo aqui no capítulo 11, a partir do verso 15 do livro de Apocalipse. Cristo despojou-se da sua glória, se fez servo, mas quando Ele vier na sua glória, com muito poder, Ele se assentará no seu trono, e o seu reinado será pleno, vitorioso e completo. Depois dessa primeira doxologia, desse primeiro cântico de louvor a Deus, que nós encontramos aqui no verso 15, nós vemos agora um coro de louvor pela igreja, um coro de louvor a Deus por toda a igreja, do verso 16 ao verso 18, por causa da sua grande vitória. Olha o que diz os versos 16 a 18, leiamos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Observe que nós fizemos a exposição anterior
dizendo que essa igreja tinha sido tida como morta, como um cadáver caído na praça pública. Verso 8. Mas essa igreja agora se levanta com um coro ao Senhor, porque Ele venceu. Pastor, de onde é que nós tiramos essa ideia aí de que aqui há um coro da igreja? Os irmãos devem se lembrar que quando nós fizemos a exposição do capítulo 4, nós aprendemos ali que esses 24 anciãos representam o povo de Deus, de ambas dispensações, a igreja dos patriarcas e a igreja dos 12 apóstolos. Na verdade é um número simbólico, os 24 anciãos, ou seja, representando a antiga igreja de Deus, o povo que fazia parte da antiga aliança, o antigo Israel, e agora a igreja que foi firmada, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, sobre o fundamento dos apóstolos, os 12 apóstolos. É essa igreja, representada aqui pelos 24 anciãos, que estão sentados em tronos, diante de Deus, que se prostra com o rosto e adora a Deus, dando a Ele louvores e glória. Por quê? Porque Deus estabeleceu o seu reino de maneira definitiva. Nós aprendemos na Escritura que a igreja, ela não apenas recebeu a salvação, mas ela recebeu também poder, ela vai receber na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo poder para julgar. Mateus capítulo 19, do verso 27 ao verso 29, eu gostaria de ler esse texto, e também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Mateus capítulo 19, de 27 a 29, olha o que diz o texto: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. A promessa que Jesus fez aqui aos discípulos, que eles receberiam também poder para se sentar no trono e julgar juntamente com Ele. O segundo texto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? São esses santos que estarão assentados em tronos e que participarão com Cristo do julgamento no dia que Ele vier, na sua segunda vinda, para estabelecer o seu reino definitivo, novo céu e nova terra. O texto diz que eles se assentarão em trono e se prostraram diante do Senhor sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Vamos agora para os versos 17 e 18. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes,
e para destruíres os que destroem a terra. Os anciãos deixam os seus próprios tronos, se prostram em adoração diante do trono de Deus e eles dão graças a Deus, porque Cristo reina, porque Cristo julga e porque Cristo recompensa os seus servos. O texto fala aqui das nações que se enfurecem, aqueles que se enfureceram contra Deus e contra a sua igreja, aqui neste momento receberão a recompensa por viverem em rebeldia contra o Senhor. O dia do julgamento será de grande alegria e regozijo para aqueles que reconheceram Cristo como Senhor, mas será de grande tormento para os ímpios, para aqueles que não reconheceram o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. Aqui nós começamos a perceber que se cumpre o que está lá no verso 14 do capítulo 11. Passou o segundo ai, eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Os ímpios já começam a sentir aqui o peso da ira de Deus sobre suas vidas, por não terem se rendido ao Senhor, por não terem reconhecido o senhorio de Cristo. Eles se enfurecem, eles se enfureceram contra a igreja, mas vai chegar o dia, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Em terceiro lugar, verso 19, vamos ver juntos? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O texto diz: abriu-se o santuário de Deus. O santuário aqui, na verdade, é uma figura trazida do Antigo Testamento. O santuário representava Deus habitando no meio do seu povo. O santuário, portanto, representava a intimidade de Deus com o seu povo. Os irmãos devem se lembrar da história de que no Antigo Testamento o povo habitava em tendas e Deus não tinha uma tenda. E ele então mandou Moisés construir o tabernáculo. E a ideia era: eu quero habitar no meio de vocês, eu quero tabernacular no meio de vocês. E quando o povo ia pelo deserto, eles armavam um acampamento, no meio do acampamento, no centro do acampamento, eles armavam o tabernáculo e no entorno do tabernáculo as suas próprias tendas. A ideia era que Deus estava ali presente no meio do seu povo, naquela figura do tabernáculo. Na figura também da arca. A arca do Senhor, o verso 19 diz: e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Entre as figuras do Antigo Testamento, a arca era a que mais representava a presença visível de Deus, a ponto de que por onde ela passava, Deus abençoava. Há uma história interessante de que os filisteus, uma determinada vez, eles roubaram a arca e levaram. E aí começou a aparecer um monte de coisa estranha lá. O Deus dos filisteus, a estátua, da noite para o dia amanheceu caída no chão, destruída. E os filisteus começaram a ficar com medo, porque aquela arca representava a presença de Deus ali. E eles então fizeram um jeito de devolver a arca para Israel, dizendo: olha, toma esse negócio de vocês, que está, ao invés de trazendo bênção para nós, está nos amaldiçoando. Mas no caso do povo de Deus, com quem ele tinha uma aliança, a arca era um sinal da bênção de Deus, da comunhão de Deus com o seu povo, era algo visível. Quando o texto diz aqui
que abriu-se então o santuário de Deus, eu entendo que aqui se cumpre o que está lá no capítulo 21, versículo 3 de Apocalipse e capítulo 21, versículo 22. Olha o que diz o capítulo 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus mesmo habitará com eles. E olha o que diz o capítulo 21, verso 22. Nela não viu o santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Essa cena do verso 19 é uma cena do céu, de Deus tabernaculando com o seu povo, de Deus habitando com o seu povo de maneira definitiva, depois de já ter estabelecido o reinado de Jesus sobre todas as coisas. Deus agora está com o seu povo de maneira definitiva, e o povo de Deus desfrutando da sua presença, da sua comunhão por toda a eternidade. Enquanto isso, verso 19 ainda: e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande fogo e grande saraivada. Aqui é um sinal do derramamento da ira de Deus sobre a vida dos ímpios. Enquanto a igreja está desfrutando da presença de Deus na eternidade, os ímpios estarão experimentando em suas próprias vidas os horrores do juízo de Deus, que se manifestam nas vozes das trombetas por meio de trovões, de terremotos e de fogo. Basta você dar uma olhada no início do capítulo 8 e você vai observar que a cada voz da trombeta, Deus manifesta o seu juízo de uma determinada forma, por meio de fogo, por meio de trovões, por meio de terremotos. Estes são os símbolos dos tormentos eternos que virão sobre aqueles que não reconheceram o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. Eu gostaria de fazer algumas aplicações do que nós acabamos de aprender aqui. Essa passagem, irmãos, eu entendo que é uma passagem de consolo e de encorajamento. Porque esse mundo é de aflições. Esse mundo, a atual era que nós estamos vivendo, ela não foi feita para nós depositarmos toda a nossa esperança nela. A igreja não pode descansar o seu coração achando que toda a sua realidade se resume a isso aqui. É um mundo de dores que ainda está debaixo de maldições de pecado. E por conta disso nós ainda enfrentamos a realidade do sofrimento, da perseguição contra a igreja e de tantas coisas que você individualmente passa. Essa passagem, ela é uma passagem de encorajamento, porque ela nos ajuda a tirar os nossos olhos e a nossa esperança deste mundo. Porque haverá um dia em que Deus vai estabelecer de maneira definitiva o seu reino, na pessoa de seu Filho, e Ele governará sobre todos, sobre aqueles que o reconheceram e sobre aqueles que não reconheceram também. A palavra do Senhor nos diz que nesse dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o que nós observamos aqui nesse texto é um grande coro de louvor a Deus, porque Ele reina, Ele domina sobre todas as coisas, Ele já reina hoje, mas estabelecerá o seu reino definitivo
na vinda de seu Filho, Jesus Cristo, quando Ele trará o julgamento, o juízo sobre esta humanidade e estabelecerá o destino final de todos. Aqueles que reconheceram seu senhorio estarão desfrutando dos prazeres da eternidade, do gozo da eternidade, a presença de Deus, o tabernáculo habitando no meio do seu povo. Mas aqueles que não reconheceram o senhorio de seu Filho Jesus Cristo receberão sobre si mesmos a recompensa pela sua atitude. Sobrevirão relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, grandes saraivadas. Todas essas aqui são figuras do juízo de Deus sobre a humanidade ímpia. Que o Senhor nessa noite, Ele nos alerte, Ele abra o nosso coração para entender o que nós lemos no início na liturgia do nosso culto, Mateus capítulo 25, e eu já concluo esse sermão, porque no capítulo 25 de Mateus, Jesus está falando exatamente do que João está tratando aqui em Apocalipse. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Mas o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda, verso 41, apartai-vos de mim, malditos, para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Que o Senhor nos prepare, que o Senhor prepare o seu coração, a sua vida, para esse grande dia, o dia da prestação de contas, o dia do juízo. Vamos orar nesse momento ao Senhor. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor já reina. Nós não temos a menor dúvida disso. Mas a grande verdade, ó Senhor, em razão das situações, das circunstâncias que nós vivemos nesse mundo, nós somos tentados a achar que o Senhor não está no controle, o Senhor reina. Mas vai vir um dia em que o Senhor vai estabelecer de maneira definitiva o Teu reino sobre todas as coisas, o reino visível, abrangente, por meio de um varão, Jesus Cristo. Que o Senhor prepare, ó Deus, a Tua igreja para esse grande dia. Que as nossas vestes tenham sido alvejadas no sangue do Cordeiro, para que nos encontremos limpos na Tua presença. Ó Deus, se porventura há pessoas aqui nessa noite que ainda não se renderam ao senhorio de Cristo, não entenderam ainda a necessidade de estar debaixo da autoridade de Cristo, que o Senhor os alerte para esta realidade. Alerte eles também para a realidade de que um dia todos nós compareceremos diante do Senhor para a prestação de contas. Que o Senhor nos prepare, que o Senhor prepare a Tua igreja, o Teu povo para esse grande dia, no nome de Cristo Jesus.